eu tava aqui, né, dando uma olhada em algumas coisas, em alguns grupos, e aí eu vi algumas meninas comentando, as meninas que já foram au pair, que elas hoje, elas são mães, e elas não teriam um au pair dentro de casa, porque como mãe, hoje, elas têm uma visão que elas não foram boas au pairs, né, antes. E aí eu fiquei refletindo, né, sobre isso, eu falei assim, eu teria um au pair, né, e aí eu cheguei à seguinte conclusão, eu vou começar aqui com vocês, fazendo minha maquiagem. E essa é uma opinião, né, assim, muito pessoal, eu só teria um au pair em dois cenários. Primeiro, o primeiro cenário, se meu trabalho tivesse, eu não tenho filho, né, ainda, mas assim, pensando em um futuro, eu só teria au pair se o meu trabalho, né, me permitisse ter uma flexibilidade, por exemplo, uma flexibilidade onde eu pudesse estar os finais de semana com os meus filhos presentes e durante a semana ser flexível. Isso por quê? Pra não fazer au pair trabalhar durante o final de semana, porque a gente pensa, né, é o intercâmbio cultural e como intercâmbio cultural você quer aproveitar, você quer viajar e os finais de semana são muito bons pra isso. Eu lembro que na minha primeira família eu viajei muito por conta que eu não trabalhava nos finais de semana, né, então eu saía sexta-feira à noite, voltava na segunda de manhã ou voltava no domingo à noite, né, dependendo assim. Então isso me ajudou muito a realmente explorar, né, e fazer viagens, que esse é um dos intuitos do programa. Então, pensando assim, se eu tivesse uma flexibilidade, né, não só para ficar com meus filhos durante o final de semana e também durante a semana eu tivesse um trabalho que me permitisse ser flexível para eu não precisar que uma pessoa trabalhe 45 horas, né, e passe mais tempo com os meus filhos do que eu, né, durante a semana, porque eu acho que é super importante você como mãe, você ter pais também, né, você passar tempo com seus filhos. E é claro que essa não é a realidade para todo mundo, é por isso que eu tô falando, se eu me permitisse, né, ter essa flexibilidade. Nesse caso, eu teria um au pair, porque aí eu não passaria a responsabilidade toda, né, pra au pair, porque eu acho que o que acaba acontecendo, gente, pra ser muito honesta, as famílias, elas contratam uma au pair pensando que au pair é babá. E tem muita diferença entre uma pessoa que tem uma profissão de babá, porque é uma profissão, né, então você tem essa profissão de babá, e uma pessoa, uma menina que tá vindo, que tem 18, 19, 20 anos, né, se a gente pensar que a gente só desenvolve por completo com 25 anos e você pega uma menina de um outro país, né, que a língua dela não é primeiramente o inglês e você traz pra cá, não pode ser a mesma expectativa de você contratar uma profissional, né, que seria uma babá pra cuidar dos seus filhos. Então ali, tem essa diferença, sabe? E que às vezes eu acho que as famílias não, não se dão conta, sabe? Eu tava até conversando com uma amiga, né, uns dias desses, e ela falando, né, que ela vai ter filho e ela vai precisar de uma babá. E eu falando pra ela assim, não, você não precisa, não, que ela vai contratar um au pair, né. E aí eu falei pra ela, não, você não precisa de um au pair. E meu ponto era, né, e aí eu perguntei pra ela, mas por que você precisa de uma au pair? Ela falou, não, porque eu não vou ter condições de pagar uma babá, né, muito mais caro do que um au pair. Então, eu vou entrar no programa de au pair. E aí eu tava pensando e refletindo, né? Que, gente, se você for parar pra pensar, todas as famílias que estão no programa, elas contratam uma au pair não porque elas querem ter uma exchange program, mostrar a cultura, né? Eu tô contratando uma au pair porque eu quero que ela ensine português pros meus filhos.